baseado nisso, a última ministração que eu ministrei, eu falei sobre as 3 unções, a unção que Davi recebeu. Falei a respeito dos 3 textos. Hoje eu quero falar sobre a segunda unção. A segunda unção que Davi recebeu. Coloca aí, já colocou? Isso. A obediência que nos leva a uma unção diferenciada. Eu tenho aprendido que pelo fato de você não viver, pelo fato de você não querer, pelo fato de você não crer, não significa que não exista. A unção existe, a unção é verdadeira e a unção é o Espírito Santo de Deus. Quando você crê sobre aquilo que a palavra de Deus está falando, você começa a vivenciar. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando você pode observar que sempre a unção do Espírito Santo de Deus vinha após uma unção. Em alguns casos, como foi o caso de Paulo, em Atos capítulo 9, foi através de uma imposição de mãos. Nós tivemos aqui uma vigília maravilhosa. Eu quero parabenizar os organizadores, ministérios de louvor, ministério das mulheres, ministério dos homens, ministério dos jovens, ministério dos renovados, tem mais algum? Dos adolescentes. E o ministério de dança, que vigília maravilhosa. As coisas estão acontecendo no reino espiritual, igreja. Desperta, ó tu que dormes. Deus está movendo de maneira extraordinária. E no final, uma das coisas que nós fizemos foi uma ministração com a imposição de mãos. Imposição de mãos é algo poderoso, irmãos. É algo extraordinário. Quando você impõe as mãos sobre alguém e libera uma palavra de Deus, você, através dessa palavra, a sua vida pode mudar. Nós usamos o exemplo da imposição de mãos de Ananias sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Depois você vê o apóstolo Paulo ministrando também sobre isso. Então nós estamos vendo aqui a unção, a primeira unção que Davi recebeu. A segunda unção está no capítulo 2 de 2 Samuel. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi do que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Davi, os que sepultaram a Saul. Esse segundo exemplo, o primeiro exemplo, Davi foi ungido dentro da sua casa. Olha que privilégio, irmão. Aquele que nem o pai dava sentido que poderia ser chamado. Às vezes você é um obreiro aqui, às vezes seu pastor, diz assim: olha, você vai ser consagrado a diácono, a presbítero, a pastor. A pessoa leva um susto, porque às vezes nem dentro de casa ela tem o valor que ela gostaria de ter. Às vezes um pai, uma mãe liberaram uma palavra sobre ela, que ela não daria para nada, se ela casasse não ia ser uma boa esposa, não ia ser um bom marido, e muitas outras palavras que não teria sucesso na sua vida sentimental ou profissional. Mas aqui na igreja, o Espírito Santo de Deus, Ele restaura, Ele transforma. Repita comigo: o Evangelho, ele tem poder para transformar a vida de uma pessoa. Você pode aplaudir ao Senhor? Davi estava de trás das malhadas do seu pai. E o profeta perguntou, depois que todos os filhos de Jessé se apresentaram a ele naquele afã, julgando que seria pela beleza, os rapazes bonitos, jovens. E o Senhor disse: não, eu não atento para a aparência, mas eu olho para o coração. E ele pergunta àquele pai: porventura tem outros jovens que não está aqui? Ele diz: tem um aí que está lá cuidando das ovelhas, mas eu acredito que ele não seja a pessoa mais apropriada. Deus chama aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. E Davi recebe a segunda unção. A terceira unção está em 2 Samuel capítulo 5, verso 3. E assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei,
em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, ungindo Davi rei sobre Israel. Verso 17, ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. A segunda unção foi a unção que foi realizada dentro da tribo de Davi, a tribo de Judá. A primeira foi dentro da sua casa, diante dos seus irmãos e do seu pai. A segunda foi dentro, junto com os anciões da sua tribo. E a terceira unção, que foi essa, foi juntamente diante dos anciões de Judá e os anciões de Israel. Olha que coisa extraordinária. E ali Davi estava sendo exposto a toda a nação de Israel. Agora eu falei sobre a importância dos dias que o Espírito Santo de Deus está movendo sobre a igreja. Falei também sobre a importância do óleo no Antigo Testamento, que tinha um efeito muito significativo. Os hebreus entendiam que a unção dava àqueles que foram ungidos mais sabedoria, mais inteligência, mais capacidade para o propósito do qual Deus havia chamado. E nós usamos isso até hoje. Vai acontecer isso com vocês. Porque essa unção é para que vocês recebam mais sabedoria, habilidade, inteligência para fazer a obra do Senhor. Para fazer a obra do Senhor, nós precisamos de unção. Sem unção a gente não consegue fazer nada. A gente se cansa, a gente se perturba, a gente abandona, a gente despreza. Mas a unção do Espírito Santo de Deus, ela nos leva a um lugar que nós jamais poderíamos imaginar, a viver ou ser usado por Deus. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, nós estamos dizendo: Deus, obrigado, porque assim como a sua igreja me serviu, eu também quero servir junto com a sua igreja. E nós comentamos também em Atos 13, verso 22, e tendo tirado a este, levantou-se-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a sua vontade. Esse texto narra de quando Deus faz a substituição de Saul por Davi. Porque Davi havia desprezado a unção que ele havia recebido. Diga para o seu irmão: não despreze a unção que foi derramado sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que têm desprezado, irmãos. Têm desprezado aquilo que Deus tem confiado a elas para fazer. Eu vejo tantas pessoas com tanta habilidade no mundo secular. E muitas vezes Deus as chama para a sua obra, para servir a obra de Deus. Elas dizem: não, eu não quero. Isso, irmãos, é não valorizar aquilo que os anjos gostariam de fazer. E Deus deixou para mim e Deus deixou para você. É exatamente isso que está acontecendo com Davi. Deus remove Saul pela sua desobediência. E a Bíblia diz que Deus encontra a Davi. Deus sempre vai encontrar alguém que deseje viver segundo a sua vontade. Deus sempre vai mover sobre a terra para escolher pessoas que atentam para aquilo que Ele deseja. Aí eu falei também sobre a respeito da primeira unção, que o fato dele estar sendo ungido na sua casa, é ele reconhecer que é Deus que está chamando. Eu tenho dito aqui, numa trilha que nós fizemos com os obreiros, e eu classifiquei, tem alguma aí? Eu classifiquei 3 momentos dessa trilha. O momento que vocês estão aqui, e nós estamos reconhecendo o chamado de Deus na vida de vocês. E o segundo momento é dos textos que foram estabelecidos, no caso dos pastores, no caso dos diáconos, dos presbíteros, que não é invencionice de homens, é algo bíblico. Especificamente hoje, no caso dos diáconos, você vai ver ali em Atos capítulo 6. Os apóstolos estão tendo dificuldade, porque algumas viúvas precisavam do atendimento da ação social. E existia 2 categorias de viúvas que eles cuidavam. Aliás, que existia, mas que só uma tinha direito à ação social. Existia a viúva que se ela tivesse filhos mais velhos,
se elas tivessem filhos que tivessem posse, tivessem condições financeiras, esses filhos tinham que honrar essas mães. Mas tinha aquelas que não tinham filhos, e não tinha também os seus maridos. Então ela entrava na lista desse cuidado. Só que os discípulos tinham que orar, os discípulos tinham que preparar a mensagem, tinham que estudar a palavra de Deus. E naquele momento houve uma dificuldade. E eles, no grande bom senso, eles disseram: nós precisamos de pessoas que sirvam a mesa. E ali foi constituído os diáconos na casa do Senhor. Então tudo que nós pensamos na obra de Deus, o próprio Deus provê. E ali existiam algumas características importantes da vida desses diáconos, que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Para que ser diácono, ser cheio do Espírito Santo? Exatamente para que você saiba que quem te escolheu, ele já está dentro de você. Dentro de você. E nós falamos a respeito da importância de nós sabermos, dentro dessa perspectiva, que Davi reina em Hebrom sobre Judá, e ele tem as dificuldades depois, através da perseguição de Saul, e também do seu ciúme. Então nós falamos sobre essa introdução, falamos sobre essa primeira unção, agora nós queremos falar da segunda unção, que está associada a 2 Samuel, o texto que nós lemos. O que tem a ver a segunda unção no caso de Davi? Coloca aí para mim, por favor, 2 Samuel 2,4. Então vieram os homens de Judá, ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Informaram Davi que os homens de Jabes de Gileades foram os que sepultaram Saul. Da primeira unção para essa segunda unção, durante 15 anos, Davi foi perseguido por Saul. Durante 15 anos. Só que Saul não conseguiu colocar as mãos em Davi. Quando Davi recebe essa unção, você pode observar que nesse segundo ato, ele recebe diante da sua tribo, da tribo de Judá. Os homens de Jabes de Gileade foram e que sepultaram Davi. Nesse mesmo tempo, sepultaram a Saul. Nesse mesmo tempo, Saul morre. Quando você para pensar, o que significa isso? Ouça. A primeira vez que ele foi ungido pelo profeta, e agora pela segunda vez, ele foi ungido pelos anciões da sua tribo. A primeira vez, ele foi ungido dentro da sua casa, diante dos seus irmãos, diante do seu pai. A segunda vez, ele foi ungido pela tribo da qual ele faz parte. Deus está aumentando o leque da autoridade de Davi através da sua unção. Diz assim: a unção aumenta a minha autoridade. Ele recebe a primeira unção dentro da sua casa, quando ninguém está vendo. Agora ele está recebendo a segunda unção dentro da sua tribo. A unção vai fazer você crescer. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que a unção do Espírito Santo vai fazer você crescer. Põe a sua mão no seu coração e diz: a unção do Senhor vai fazer eu crescer. Talvez você chegou aqui, você não fazia nada. Hoje você já canta, hoje você já adora, hoje você já prega, hoje você já aconselha. Então houve um crescimento na sua vida. Isso é a unção de Deus sobre ti. Quando você entende isso, você continua crescendo mais e mais. Está escrito no texto sagrado agora, que Davi vai receber a palavra profética do rei. E ele vai exercer o quê? O seu reinado. Isso, querido, a unção, diga assim, a unção, ela não vem de graça. A unção de Davi não vem de graça. Tem 8 anos, irmãos, que eu estou querendo conhecer o Espírito Santo. Ainda não sei nada sobre ele. Tem muita coisa que eu ainda preciso conhecer sobre o Espírito Santo. Nós, como igreja, nós precisamos conhecer
o poder através dessa unção. O segundo nível da unção não veio gratuita. Ele teve 15 anos de perseguição e teste para receber o segundo nível. Inevitavelmente, aquele que Deus chama para algo grandioso vai ser testado. Diga para o seu irmão, você vai ser testado para algo grandioso. Muitas vezes você quer crescer e você não quer ser testado. Você não vai ser só testado, você vai ser esmagado. Você vai ser esmagado, porque o azeite só sai da oliva depois de ser esmagado. Cadê a foto? Olha aí, ó. Vamos dar um aplauso aí pela pessoa que fez essa arte aí. Graças a Deus. Quando é do Espírito Santo, todo mundo entra nos eixos. Davi teve pelo menos 2 oportunidades de matar Saul. Sabe quando Deus entrega o seu inimigo na sua mão e diz: eu estou te dando chance de você fazer com o teu inimigo o que ele desejava fazer com você. Mas Deus nunca te entrega o teu inimigo nas tuas mãos para que você venha matá-lo. Você está sendo testado, você está sendo medido. Todas as vezes que chegar no momento de você mudar de nível, você vai ser testado. E o teste, irmãos, faz você perder voo, faz você passar por coisas que você fala assim. Eu falei para alguém: cadê ele? Cadê Marcos? Cadê você? Isso, aguenta aí, é um novo nível. O negócio está pipocando. Diga para o seu irmão: você vai ser promovido, você vai ser elevado, um novo nível, mas se prepara, você também vai ser esmagado. Se não houver esmagamento, irmão, não tem azeite. Ah, isso é muito sério. Cadê as mães que estão aqui? Quando chega o momento do parto, o que vocês sentem? Dores, é verdade? É assim, irmão. Crescimento gera dores. O novo nível, diga-se comigo, o novo nível tem preço. O novo nível tem processos. E às vezes a pessoa fala assim: nossa, fulano está padecendo, fulano está sofrendo. Não, irmão, isso é novo nível que Deus quer levar aquela pessoa. E às vezes você entra na frente e fala assim: Deus, tem misericórdia. Vai sair daí, rapaz, senão vai sobrar para você também. Minha mulher, de vez em quando ela fica sabendo de alguma coisa, ela chega: e aí, amor? Eu falo assim: o quê? Não vai fazer nada? Não. O azeite ainda não pingou. O azeite tem que pingar. Eu não vi Deus nunca matar ninguém por causa de uma tribulação. Mas daí existir perseverança, existir conselho, existir conhecimento, vem da tribulação. É quando nós somos edificados e conseguimos edificar as demais pessoas. Presta bem atenção nisso. Davi aceitou ser rei sobre as 2 tribos, as menores, por 7 anos. Ele poderia questionar e dizer: eu não quero ser rei dessas pequenas tribos, porque Deus me prometeu. Mas Davi não questionou. Se é isso que Deus está colocando nas minhas mãos, agora é isso que eu vou fazer. Quando Deus colocar alguma coisa na sua mão, você pega e vai fazer. Não questiona. Porque é através disso que você está fazendo, aparentemente é pouca, que Ele vai colocar grandes coisas nas suas mãos. Sede fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Você quer ajudar alguém você tem um desejo de construir um restaurante para as pessoas com preços baixos, começa a dar um marmitex. Começa a dar um marmitex. Você não pode abrir um restaurante para dar comida para 100 pessoas. Dá um marmitex para alguém. Você vai começar sendo fiel no pouco. Ah, eu gostaria de ajudar a educação do Brasil. Vai pagar uma universidade para alguém? Paga para um. E Deus vai te colocar sobre o muito.
Se nós não somos fiéis no pouco, como Deus vai colocar o muito nas nossas mãos? Ouça, agora tem gente que muitas vezes quer crescer, mas quando aparece uma oportunidade para ela fazer, ela não faz. Não perca a oportunidade de fazer as coisas que coloca na sua mão. Muitas pessoas desprezam aquilo que é colocado para ela fazer na igreja. Ouça, se você tem um patrão, se você tem uma empresa que te remunera, você não tem noção do que os céus podem fazer por você. Quantas pessoas, irmãos, nós vimos testemunhar do que Deus tem feito na vida dela. Estava no Rio de Janeiro, ouvimos ali, estava no congresso do Tiago Brunet, grandes ministrações. Estava ali uma pessoa que nós conhecíamos, o pastor Eliel Lima. Só muito simples, seu ministério começando. Nós conversamos com alguém lembrando de quando ele pedia para levar a esposa dele na igreja para cantar como é que é o nome dela? Midian Lima. A mulher hoje está arrebentando, irmão. Não tem mais agenda. E ele está na bênção, irmãos. Então, um grande evento, ele ministrou 3 vezes. Só que ele conta uma história que o pai dele era pastor de uma igreja. E um dia uma chuva, uma ventania muito grande, foi e destelhou o telhado da igreja do pai dele. E os irmãos chegaram lá na casa dele e falaram assim: pastor, o vento levou o telhado todinho da igreja. Ele chamou a esposa dele e falou assim: meu amor, o telhado da igreja destelhou e nós vamos ter que tirar o nosso telhado e telhar a igreja. E assim eles fizeram. E ele dizendo hoje que eles moram em casas chiques, condomínio fechado, mas teve alguém que se dispôs de tirar do que é seu para colocar na obra de Deus. Quando você ouve Deus mudando a história da pessoa, não é por acaso, irmãos. Davi não está recebendo essa unção, Davi não está crescendo por acaso. Às vezes nós vemos as pessoas crescerem, nós falamos: gostaria tanto de estar no lugar dessa pessoa, mas muitas vezes você não quer passar pelo que ela passou. Às vezes é chamado para pregar em um lugar simples, você fala: não quero, eu não vou. Deus nunca nos libera, repita comigo: Deus nunca libera algo maior para nossas vidas, sem nós primeiro passar ou fazer as coisas menores. Você quer que Deus te leve a lugares altos? Começa a aceitar as coisas aparentemente poucas ou pequenas que Deus coloca para você fazer. Se você não é fiel no pouco, você não será fiel no mundo. Nós precisamos estar pronto para o teste. Diga para o seu irmão: você está pronto para o teste? Não ande com pessoas que não gostam de ser testada. Não ande com pessoas que nunca foram testadas. Não ande, porque ela não vai entender o que você está passando. Não ande com pessoas que nunca foram testadas. Não ande com pessoas que não aceitam ser testadas. De vez em quando o oleiro nos leva para a olaria, para nos fazer passar pelo processo da restauração. Tem pessoas aqui que o Senhor está levando de volta para passar para o processo da transformação. Se você aceitar, a unção de Deus será poderosa sobre a sua vida. Tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo a ela: olha, não rejeite, porque eu confiei a você. Diga: você vai ser testado. Pessoas que não passam pelo processo, quer ensinar a outros o processo. Escutei um pastor um dia falando que uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, eu gostaria de dar um conselho assim, construtivo para o Senhor. Ele disse: ok, sem problema. Me fala o que você já construiu. Como quer dar conselho sobre aquilo que você ainda não construiu? Ele disse: se você construiu alguma coisa, você pode dar conselho. Agora, se você não construiu nada, como é que você vai dar conselho construtivo? Presta bem atenção.
Uma coisa, o azeite não é por acaso que o resultado seja o esmagamento da oliva. Não há unção sem esmagamento. Não há ministério sem unção. Não há unção sem dor. Às vezes nós queremos o que os outros têm, mas não queremos passar pelo processo que os outros passaram. A gente quer a sua cadeira, mas não queremos subir os degraus que você, muitas vezes as pessoas tiveram que subir. Gente que quer a sua autoridade, mas não quer passar pelo processo que você passou para chegar a essa autoridade. Gente que quer ter as mesmas unção, mas não está disposto a passar pelo esmagamento que você teve que passar. Eliseu teve uma porção dobrada, não poderia ter sem ter acompanhado Elias em Betel, em Gilgal e no Jordão. Você tem que ir, você tem que passar pelo processo. Não fuja, diga para o seu irmão, não fuja do processo. O crescimento só vem depois do processo. Nós precisamos entender o processo de Deus. Este processo que você está passando não vai te matar, mas vai te esmagar. E para que esse esmagamento? Porque Deus está, através desse esmagamento, irmão, através dessa experiência, Deus está te dando uma capacidade que você jamais poderia pensar que você teria. Situações que você demonstra a paciência que jamais você demonstraria que tinha essa paciência. Através justamente desse esmagamento. Deus vai extrair uma força que você não sabia que você tinha. E muitas vezes eu observo justamente isso. Quando as pessoas estão passando pela dificuldade, eu me aproximo dela só para ver a reação dela. E às vezes, quando a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa, a gente fala, a gente ora, mas a gente sabe que aquilo não vai mudar na hora, porque faz parte do processo. E quando aquelas pessoas entendem, elas dizem: Senhor, eis-me aqui. E naquela hora, parece que o problema já foi resolvido, porque ela entendeu que é Deus que está fazendo na vida dela. Uma autoridade que você não conhecia, uma paciência que você não imaginava ter, uma capacidade que a faculdade não poderia lhe dar. No capítulo 2, do verso 4, de 2 Samuel, diz que quando Davi foi ungido, na segunda vez, ungido sobre a tribo de Judá, os anciões, alguém disse a Davi: os homens de Jabes de Gileade que sepultaram Saul. Presta bem atenção. Quando você é ungido pela segunda vez, quando você passa pelos testes, quando você passa pelos processos, você descobre que o teu perseguidor morreu. Presta bem atenção. Eu estabeleci dentro da minha casa, que ninguém tocaria, ninguém falaria de um ungido do Senhor. E eu tenho aconselhado essa igreja: não toque no ungido do Senhor. Não toque em um ungido do Senhor. Não importa o que ele esteja fazendo. Não importa. Quem toca no ungido, toca na unção. Repita comigo: quem toca no ungido, toca na unção. Porque quem persegue o ungido, persegue a unção. Aí Deus te responde: Saul morreu. Saul não existe mais. Coloca aí Isaías 54, 13 e 17. Presta atenção quem se levanta contra o ungido do Senhor. Eu separei aqui numa versão dos... ali não é, serão ensinados. Coloca, por favor, Alisson, encontra a versão que está discipulado, por favor.
Quem tiver aí que está escrito discipulado, me fala qual que é a sua versão. É Almeida, Revista Atualizada? No lugar de ensinado, está discípulo. Eu demorei também a achar, Alisson, só que eu anotei aqui e eu esqueci qual é a versão. Eu leio aqui, não tem problema. Isso, ótimo. Vou ali para ver vocês. Nós estamos falando sobre tocar no ungido do Senhor. Eu vou ler aqui porque ali não está Yahvé. Ouça. Todos os teus filhos, dizendo o Senhor, Isaías 54, 13 ao 17. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia. O Senhor está dizendo, todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Isso é uma promessa. E a paz de teus filhos serão grande e abundante, irmãos. Os nossos filhos serão discípulos do Senhor. E a paz dos nossos filhos será abundante. Quando você vê seus filhos perturbados, desorientados, não aceita isso. Guarda esse texto. E diz, Senhor, Tu tens uma promessa, que meus filhos serão discípulos do Senhor, e eles terão paz abundante. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente cruzamos nossos braços. Nós levamos para o psicólogo. Nada contra. Nós levamos para o psiquiatra. Nós esquecemos que está escrito. Nossos filhos serão discípulos do Senhor. E a paz dos nossos filhos será abundante. Declara isso sobre a vida dos seus filhos. Fala isso, você é um discípulo do Senhor. Você é ensinado pelo Senhor. Quando eu estou lendo um livro que eu já li, e o autor fala algumas coisas importantes. Aí eu paro diante daquela página, e eu pego aquela fala dele e começo a declarar sobre a minha vida. Pega esse texto. Pega o seu filho antes de ir para o colégio. Você confia na instrução do professor. Você confia na instrução do avô. Você confia na instrução do tio. Mas muitas vezes você não confia na instrução do Senhor. Os nossos filhos serão discípulos do Senhor. E eles terão paz. E não é qualquer paz. É uma paz abundante. Há uma clínica, psiquiatra, ali perto, logo na saída ali, quem vai ali para aquela casa de show, Atlanta, ali na BR, Pax, isso, cheio de adolescentes, jovens, com depressões, sedados pelos remédios, e caríssima a diária naquele lugar, lotado, cheios, e muitos não conhecem esse texto, não conhecem essa palavra, e o Senhor está dizendo, vossos filhos serão discípulos do Senhor. Se os seus filhos, se os nossos filhos são discípulos do Senhor, traga para a casa de Deus. Qual que é a consequência? Eles terão o quê? Paz. Paz abundante. Não aceita nada menos do que aquilo que o Senhor está falando. E a Bíblia fala com relação a essa promessa sobre as nossas vidas, que nossos filhos seriam discípulos do Senhor. E o que diz mais? Verso 14. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajunta contra ti, cairá por amor de ti. Ai, irmãos, não se levanta contra o ungido do Senhor. Fica quieto, fecha sua boca, não comenta nada contra ninguém, porque você pode entrar em juízo contra o próprio Deus. Verso 15.
16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aplauda o Senhor. Não vai, irmão, na vibe das pessoas. Diga para o seu irmão, não toque no ungido do Senhor. Qualquer coisa que você veja, você ore. Ore. Coloque ele diante de Deus, para que Deus faça justiça. A unção não anula, repita comigo, a unção não anula os problemas. Presta bem atenção nisso. Depois que você passa pelo processo, depois que você passa pela dor, depois que você passa pelo teste para receber a unção, quem tocar em você não permanecerá de pé, porque a unção de Deus responde pela sua vida. A unção de Deus é que responde pela vida do ungido. A família de Saul todinha se levantou contra a família de Davi. Foi um problema sério que eles arrumaram para eles. Não responda, Deus vai tratar da questão. Houve problema, a casa de Saul lutou contra a casa de Davi. 2 Samuel 3:1, que toda a casa de Saul lutou contra a casa de Davi. A unção não te poupa de ter problemas, mas te capacita para uma vida de vitória. Diga assim comigo, eu vou vencer pelo poder da unção. Se coloca de pé, por favor. Há uma unção aqui. As pessoas, elas às vezes não sabem pelo que você passa. Elas não sabem o que você vive. E muitas vezes quer falar por aquilo que ela nunca passou. Eu digo para as pessoas, não despreze o chamado de Deus. Quando você obedece a Deus, Deus se encarrega de proteger você. Na próxima ministração eu vou falar sobre a terceira unção. Interessante que Davi, por todos os anos que ele foi perseguido por Saul, Saul nunca conseguiu lhe tocar. Davi andava nos mesmos lugares, junto com Saul e seus exércitos. Deus nunca deixou Saul tocar em Davi. E chegou o momento que Deus colocou Saul nas mãos de Davi. E os soldados, guerreiros de Davi, disseram: é agora. Se o senhor não fizer, lembrei do pastor Alexandre. Ainda bem que o senhor aceitou o conselho e Deus te deu a vitória, pastor. Muitas vezes Deus entrega os nossos inimigos nas nossas mãos, mas não é para nós matá-los. É um teste que Deus permite que a gente passe. E quando nós correspondemos a Deus, nós subimos mais o nível. Eu quero chamar aqui o pastor Devania, minha esposa, que vão estar responsáveis por essa segunda parte. E para vocês que estão aqui, obreiro do Senhor, aprenda a ter uma reação diferenciada
neste momento que vocês, a partir desse momento que vocês receberão a unção. E essa unção não é simplesmente um presente, ou um azeite, um óleo que nós vamos derramar sobre vocês diante da igreja, não. Que seja uma unção que faça diferença na vida de vocês. Vocês sabem como a liderança de vocês se porta neste lugar. E como tal, vocês precisam também se portar. Diante disso, vocês terão uma liderança que estarão caminhando com vocês, estarão instruindo vocês, e vocês estarão sujeitos a esta liderança. É importante que vocês entendam que o crescimento vai depender da maneira que você vai lidar com a primeira unção que você vai ser derramada sobre a sua vida. O certo é que nós estamos fazendo a nossa parte, reconhecendo em vocês o chamado de vocês, justamente para que vocês entendam que vocês já estão fazendo, vocês já estão atuando. Eu quero orar. Pode subir, Débora, faça favor. Sobe também aqui. Eu quero que o senhor suba aqui. Nós vamos orar. Eu quero chamar os pastores aqui. Pode subir os pastores. Nós queremos orar nesse momento. Nós que já somos consagrados, ungidos, pastores, nós temos que dar exemplo para os mais novos. Eu tenho falado isso direto. Muitas pessoas às vezes não dão mais crédito ao Evangelho, à palavra de Deus, porque elas não estão vendo mais testemunho das pessoas que dizem ser cristão dentro da igreja. Isso precisa mudar. Nós temos conversado com os pastores exatamente sobre isso, porque nós não podemos ser o exemplo negativo para as pessoas, mas ser o exemplo do Senhor Jesus na vida delas. Então eu quero chamar os pastores aqui. Chegam para cá, pastores, junto comigo, por favor. Chegam para cá vocês. Eu vou passar para minha esposa, ela vai conduzir a consagração, mas eu quero orar antes, nesse momento. Igreja, estende as mãos para cá, para esse centro aqui onde está esse servo do Senhor. Nós queremos honrar vocês nesse momento. Vocês não são usados por um capricho do pastor. Vocês são usados na obra do Senhor. Deus decidiu separar vocês. Nós confiamos em vocês. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão teus servos, Senhor. Os servos, eles são guardados por Ti. Eles são protegidos por Ti, Senhor, porque eles fazem exatamente aquilo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário por eles, morrendo por eles, Pai. E eu quero Te agradecer pelo coração de cada um. Nós, como autoridade deste lugar, nós abençoamos a vida de cada um deles, consagramos eles ao Senhor, e o Teu nome seja glorificado. E a igreja diz amém. Aplauda o Senhor.